Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito de produção de texto. Embora seja professor de história, a gente sabe que os vestibulares eles têm pedido aí nas redações, geralmente, temas voltados para as atualidades, né? Então, eu como um profissional da área de humanas, acho que eu posso dar algumas dicas aí para vocês nesse sentido, tá? Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que ter noção, principalmente quando vocês estão no ensino médio, ou mesmo no cursinho, mas sobretudo no ensino médio, é que a escola, ela é, antes de mais nada, um espaço privilegiado da aprendizagem. Querendo ou não, é uma constatação, não é a minha opinião pessoal. Eu estou constatando um fato. A escola é um lugar de aprendizagem. Eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que a escola não é Facebook. Quando você faz uma redação, ou quando você escreve um trabalho de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de biologia, enfim, você está treinando, se você está no ensino médio, ou mesmo enfim, no cursinho, no caso de você ter aulas de técnicas de redação, você está treinando para o vestibular. Você não está no Facebook para colocar o que você pensa. A escola não é uma ágora, né? Lembrando o que é uma ágora, que é aquele espaço na Grécia Antiga onde cidadãos se manifestavam e colocavam suas posições, muitas vezes pessoais, políticas, né? A escola não é uma ágora. Seria legal se fosse? Não sei, mas é uma outra questão. O ponto é, você está no ensino médio, desde o primeiro ano do ensino médio, segundo, ainda mais no terceiro, você está lá para treinar para o vestibular. E o vestibular, bota uma coisa na sua cabeça, o vestibular está pouco se lixando para a sua opinião. Aliás, se você não tem um diploma da área sobre a qual você se manifesta naquele momento, ninguém, de um modo geral, está preocupado com a sua opinião. Não estou fazendo um discurso contra a liberdade de expressão. Estou dizendo que a escola funciona desse jeito e que o mundo funciona desse jeito. Mas vamos voltar para a escola como espaço de treino para o vestibular. Lá, você deve escrever o que esperam que você escreva. Ah, mas eu tenho direito de colocar o que eu penso. Vamos com calma. Vamos analisar essa questão pouco a pouco aqui nesse vídeo. Então, como que funciona uma redação para vestibular? Vocês já fizeram simulados, já prestaram vestibular, eventualmente vocês sabem como que funciona a redação, né? Tem ali, geralmente, 2, 3 textos de referência, né? Trechos, fragmentos ou imagens, e você, a partir da leitura, interpretação e análise dessas informações fornecidas pelo vestibular, pela instituição do vestibular, você vai compor o seu texto. Mas a referência fornecida, ela deve ser respeitada. Você não pode sair escrevendo, você pode falar, o tema é esse, vou escrever o que eu quiser sobre isso. Você vai rodar. Vai lá, faz, escreve do jeito que você quiser. Bate lá, o tema é redução da maioridade penal. Vou escrever o que eu quiser sobre isso. Cara, você tem que ficar atento às informações fornecidas. Isso vale para o vestibular e, portanto, vale para o ensino médio. Quando você recebe um trabalho, né, para fazer, uma produção de texto para fazer, seja de qual matéria for, no ensino médio, você está treinando para o vestibular, como eu já coloquei aqui várias vezes. Então, fique atento às referências fornecidas. Leia muito aquilo que foi apresentado para vocês na proposta da redação do vestibular, né? Então, se o tema é, por exemplo,
a redução da maioridade penal, vão ter lá 2, 3, 4 textos, imagens e tal. Vê aquilo com atenção, lê 2, 3 vezes, vale a pena. Quanto mais você lê alguma coisa, maior é a compreensão a respeito daquilo, né? A leitura, eu costumo dizer que a leitura ela vai acontecendo por camadas, né? Você lê uma vez, você tem aquela impressão superficial do texto. Você lê 2 vezes, você já consegue entender além da superfície, né? Além daquela visão mais rasteira. Você lê uma 3ª vez, você consegue perceber as entrelinhas, né? Então, quanto mais você lê, mais vai ficar claro para você o que aquilo tá querendo dizer, né? Isso vale para tudo. Bom, outra questão muito importante, que tem a ver com o que eu estou dizendo até agora, é que tem a ver principalmente com essa coisa de não sair escrevendo o que passa pela sua cabeça, é que os vestibulares eles têm uma obrigação de prezar pelos direitos humanos. E não vem... Quem vai prestar vestibular tem que ter a maturidade de saber que direitos humanos não é direitos dos humanos, não é defender bandido. Se você vai prestar vestibular, o mínimo que se espera é que você tenha a maturidade para entender o que é direitos humanos. Se você, com 17, 18 anos, não sabe o que é direitos humanos, nem presta o vestibular, cara. Nem faz essa prova. Porque sua redação vai ser tesourada, zerada. Se você não sabe o que é direitos humanos, dá uma estudada. Pega lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dá uma olhada no que é, né? Eu posso dizer aqui rapidamente do que se trata. São direitos fundamentais do homem, do ser humano. Que óbvio, não é? Direito à vida, as diversas liberdades que a gente tem, de ir e vir, liberdade de expressão, são os direitos humanos que todo mundo tem. Direito à educação. Então você deve prezar pelo respeito aos direitos humanos. Então, estude os direitos humanos. Acho que eu já falei isso em outros vídeos. Direitos humanos não é comunismo. Direitos humanos é iluminismo. Iluminismo é o fundamento teórico das revoluções burguesas na Europa Ocidental. Então, respeito aos direitos humanos, que significa respeito às minorias, tolerância. Você não gosta disso, como eu disse, nem vai prestar o vestibular. Fica no Facebook gritando ódio. Eu posso falar um pouquinho das questões mais técnicas, né, que imagino que não seja, ou pelo menos não deveria ser novidade para ninguém, né? A questão da correção gramatical, né, do respeito à norma culta, que são exigências fundamentais. Eu posso não gostar. Né? Por que eu não posso pôr VC na redação? Por que não, cara? Simples assim. Todo jogo tem regras. E aí, tem algumas coisas que não são exatamente regras inúteis, entre aspas, né? que a gente consegue perceber um sentido muito maior, né? A gente consegue entender o motivo de uma forma muito mais óbvia. A questão da clareza e da coerência, né? Mostre que a sua redação, que o seu texto é claro. Não basta ser claro, você tem que mostrar que ele é claro. Então, muito cuidado quando você vai apresentar um ponto de vista e depois você vai apresentar outro. Muito cuidado com a ruptura entre eles. Deixe bem claro que você mudou o ponto de vista. Senão fica parecendo que você está sendo incoerente. Né? Que você está defendendo um negócio e de repente você defende outro. Ou que você está argumentando a favor de um viés e de repente você está argumentando a favor de outro ponto de vista. É possível fazer isso? É possível, mas você tem que deixar claro que são pontos de vista diferentes, que você não pensa os dois ao mesmo tempo, mas você está apresentando essa dicotomia, né? Essa oposição.
Então mostra com clareza, porque senão fica parecendo incoerente. Certo? Outra coisa importante, a gente vive num mundo que é o mundo da ciência. O mundo moderno, sobretudo o mundo contemporâneo, é um mundo no qual a ciência é a força motriz organizadora desse mundo, sistematizadora do conhecimento nesse mundo. E tem uma coisa na ciência que é o que produz o saber científico, que é o método científico. E o método científico, ele se fundamenta em alguns pontos, e talvez o principal deles seja o ponto de partida. O ponto de partida para se elaborar qualquer coisa, para se conceber qualquer coisa, para se pensar qualquer coisa. E esse ponto de partida é o fato. É um fato. Dados, por exemplo. Aquilo que, por exemplo, a proposta da redação do vestibular traz para você. Aquilo geralmente são fatos, números, estatísticas. Aquilo revela fatos. Então o método científico, que é o que organiza o conhecimento no mundo contemporâneo, ele parte de fatos, ele não parte de opiniões. Então na hora de você produzir uma redação, de produzir um texto, você não pode ter como ponto de partida uma opinião pessoal. Você tem que partir de um fato, ou de fatos, de coisas concretas, não de impressões suas, ou de um grupo social. Você tem que partir do fato e sustentar esse fato. É assim que, na universidade, por exemplo, você vai escrever uma tese. Né? Uma tese de doutorado, um dia, quem sabe, uma dissertação de mestrado. Você vai elencar fatos e vai argumentar a partir desses fatos. Você vai construir teses, hipóteses, que podem até ser suas, mas a partir dos fatos. Então, a partir dos fatos é que vem as teses, as hipóteses, as ideias. Não é o contrário, como as pessoas fazem no Facebook. Eu quero defender uma ideia, eu vou buscar fatos que sustentem essa ideia. É o contrário. Pega os fatos, o que é regra, não o que é exceção, o que é coerente, apresenta os fatos e a partir dos fatos você vai argumentar as suas teses, as suas hipóteses, certo? Então, primeiro os fatos, depois, eventualmente, posições pessoais. Não estou dizendo que você não pode colocar uma posição pessoal. Até pode, mas você tem que sustentar, tem que argumentar. Será que você tem repertório para isso? Não é mais fácil fazer uma redação segura, com base no fato, com base no método científico, na sustentação de estatísticas, na sustentação de informações oferecidas pela proposta? Então, outra coisa importante que se relaciona com o que eu estou dizendo agora é não tratar impressões pessoais, que muitas vezes são preconceitos, como fatos, como verdades. Né? Coisas, por exemplo, a criminalidade tem crescido cada vez mais, ponto. De onde você tirou isso? Onde que a criminalidade tem crescido cada vez mais? Pode até ser, estou dizendo que não. Mas mostra, porque senão fica parecendo, para o examinador, uma impressão sua. Porque na periferia os jovens... E nos bairros? Não? Da onde se tirou que na periferia os jovens? Tem lá um gráfico te dizendo que na periferia os jovens, uma redação de vestibular é uma interpretação de um texto. Como a prova de humanas vestibular, cada vez mais é a interpretação de texto. Outra coisa, tem muita gente que adora fazer isso. Cuidado, não estou dizendo para não fazer, estou dizendo que tem que ter muito cuidado ao citar filósofos. A gente está no Brasil, no século XXI, num momento histórico muito complexo, muito complicado. O Brasil hoje não é a Grécia Antiga. O Brasil hoje não é a França do Antigo Regime.
Então, cuidado ao citar o Sócrates, o Platão, o Rousseau, o Voltaire. Cuidado, dá para fazer, mas de repente é um risco desnecessário que você corre. Porque o contexto histórico é outro. A mesma coisa em relação a exemplos de países. Né? Vocês adoram, uma coisa que vocês adoram fazer, que é uma bobagem, é a realização de um gosto pessoal de você, de boa parte de vocês, eu entendo, mas é uma bobagem, estrategicamente falando, é uma bobagem, que é citar os Estados Unidos em tudo que é redação. Eu não estou dizendo isso porque eu acho que os Estados Unidos é imperialista, do mal, etc. Não é por isso. Poderia ser, mas não é por isso. É porque a história dos Estados Unidos e a realidade social, econômica, política dos Estados Unidos é muito diferente da brasileira. Então, a história e os examinadores de uma redação de vestibular e os examinadores de uma redação de ensino médio têm isso em mente na hora de avaliar o que você escreveu. A história não é uma engenharia, não é um projeto de engenharia que você pega as coisas feitas num lugar e transporta como se fosse um monte de estrutura de ferro e de concreto para outro lugar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá? Então, cuidado ao citar como exemplo, como regra, como modelo absoluto, Estados Unidos e 2, 3 países da Europa. Né? Porque nos Estados Unidos e na Inglaterra e na Suécia é isso, isso e aquilo. Cara, Estados Unidos é a maior potência do mundo. A Inglaterra foi o maior império do mundo. A Suécia tem um dos maiores IDHs do mundo. É uma realidade completamente diferente da realidade brasileira. É uma história completamente diferente da história brasileira. Então, muito cuidado com essa transposição automática do se deu certo lá, dá certo aqui. Isso é muito simplista. Cuidado com todo tipo de simplismo. Assim como cuidado com clichês, que são simplismos, que são reduções. Né? Você está reduzindo uma realidade que é complexa a uma frasezinha de efeito. Né? Que é uma tragédia da nossa história atual, frasezinha de efeito. As pessoas acham que frasezinha de efeito resolve tudo, é o mundo da autoajuda, né? E frasezinha de efeito, ela simplifica tudo e não resolve tudo. Então, cuidado com clichê, né? Jargão, né? Tipo, você está falando de novo, dar o mesmo exemplo, da redução da maioridade penal. É preciso se investir na educação. Muito bem. É preciso se investir na geração de oportunidades. Muito bem. Para que as pessoas se tornem cidadãos de bem. Cidadãos de bem é um clichê tão vazio e tão deprimente. Então, cuidado com o clichê. Ele pode botar por água abaixo um texto que vinha bem. Né? Bom, eu poderia ficar aqui dando muitas dicas, mas eu acho que, como professor de história, como professor de atualidades, eu acho que, por enquanto, é isso. A gente, de repente, pode fazer um outro vídeo, parte 2, a respeito dessas questões mais para frente. Mas acho que o que eu podia dizer para colaborar aqui, né, repito, como professor de história, como professor de atualidades, eu acho que é nesse sentido. Certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, ok? Então é isso. Valeu, um abraço.